Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai primeiro para uma parte de teoria, para depois a gente comentar sobre exercícios, ok? Então vamos primeiro para a teoria. Agora a gente vai usar o teorema de Tales no triângulo retângulo. Eu já comentei isso em um vídeo anterior, mas achei melhor continuar com o básico do teorema de Tales. Mas agora não tem jeito, vamos lá, tá? Então primeiro vamos lembrar. Ok? O que que acontece? Aqui ficou um A, tá? Mas seria alfa. O sistema acabou mudando. Que seria alfa, né? A gente usa letras gregas para os ângulos. Então, primeira coisa, lembrando. A soma dos três ângulos de um triângulo sempre equivale a 180 graus, ok? Só que como eu estou falando do triângulo retângulo, veja, um ângulo do triângulo retângulo, a gente sabe o valor numérico. Opa, tá aqui. Bem, vamos aqui, ó. Né? Então, lembra, sempre esse ângulo aqui é o ângulo reto. Esse ângulo aqui, ele já tem um valor pré-determinado, que é 90 graus. 90 positivo, subtrai dos dois lados, né? Ou passa esse 90 negativo. Então, 180 menos 90 é 90. E aí ficou que alfa mais beta é 90. Ou seja, não importa o triângulo retângulo. Tá bom? Não importa se é um triângulo retângulo assim. Não importa se é um triângulo retângulo assim. Como ele é retângulo, a soma desses dois ângulos sempre é 90 graus, tá bom? Aí, eu fui lá para utilizar um recurso do GeoGebra, que vai nos ajudar bastante. Então, vamos buscar ele aqui, ó. Tá aqui, certo? Veja, eu tenho aqui um triângulo qualquer. Não importa como eu mexa, a soma dos três ângulos, que tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele é sempre 180. Então, não importa se o vermelho é maior, mas quando eu junto o azul e o amarelo dá 180. Não importa se o amarelo é o maior, mas eu preciso dos outros dois para dar 180. Não importa se o azul é maior, eu preciso dos outros dois para dar 180. A soma dos três sempre é 180 graus, ok? Então vamos voltar lá para nossa apresentação. Tá aqui. Então vamos lá. Então é importante também destacar os nomes. No triângulo retângulo, que tem esse ângulo aqui de 90 graus, né? Aquele, ó, certo? No triângulo retângulo, a gente sempre chama os lados perpendiculares. O que que é perpendicular? São retas que formam, ou melhor, segmento de reta aqui no caso, né? Que forma esse ângulo de 90 graus, ok? Então, eles se chamam catetos, tá? Cateto aqui e o outro aqui. Em alguns livros, você pode achar como cateto maior, tá? Opa, aqui, maior. Ou você pode, e o outro seria cateto menor, tá? Então, você pode achar como cateto maior e menor, ou simplesmente cateto. Eu sempre vou utilizar a palavra cateto, eu não vou ficar preso se ele é o maior ou o menor. E a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Então, você achou 90 graus, o lado que fecha o triângulo, o lado oposto ao 90 graus que fecha o triângulo, é a hipotenusa. Outra informação interessante é observar o seguinte, ó. O ponto é letra maiúscula. O lado oposto, normalmente a gente usa a mesma letra, só que minúscula. Então, C maiúsculo, o lado oposto, C minúsculo. B maiúsculo, cadê aqui? B maiúsculo, do lado oposto, B minúsculo, tá bom? Então, isso é uma escrita que normalmente você sempre verá nos triângulos retângulos. Aqui, eu estou dividindo esse triângulo retângulo pela altura. Então, ó, eu desenhei o triângulo retângulo e aqui eu fiz a altura do triângulo retângulo. Então, pela hipotenusa, né, ó, o lado maior, oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Então, esse lado aqui é a hipotenusa. Hipotenusa. Tá bom? Então, aqui eu tenho a minha hipotenusa. Nela, eu tenho a minha altura do triângulo, que é esse segmento AD. Aqui, ó, vai do A até o D. Tá bom? Veja, se ele é altura, ele também forma 90 graus. E essa propriedade é o que nos interessa. É ela que a gente vai trabalhar hoje. Ou seja, se a soma desses dois, do azul e do vermelho, é sempre 90 graus,
Não foi isso que nós vimos no slide anterior? Então, veja, se ambos os dois sempre é 90, significa que esse lado aqui, desse triângulo menor aqui, ó, que é o ADC, desculpa, esse lado aqui, se aqui eu já tenho um azul, obrigatoriamente aqui eu tenho que ter o vermelho, porque a soma dos dois é 90 graus. Imagina que esse A fosse 30 e esse vermelho fosse 60, tá? Suponha um valor qualquer. 30 e 60, porque dá 90. Veja, para esse triângulo menor, ADC, se aqui eu tenho 30, para dar 90, aqui obrigatoriamente também tem que ser 60. E por isso é igual. A mesma coisa vai acontecer do outro lado. Opa, cliquei errado. Vamos voltar aqui. Vamos pegar o azul. Ó, mesma coisa do outro lado. Ó. Se aqui é 60, obrigatoriamente, aqui tem que ser 30. Porque 60 mais 30 é 90. E aqui eu tenho outro triângulo. E veja, todos eles são semelhantes, que é o que me importa, tá? Então, todos são semelhantes. E por isso eu posso separar. Então, acompanhando aqui a minha seta, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo aqui em cima, eu tenho outro aqui embaixo. Veja, eu separei pela altura do triângulo, que é esse meu H. Eu joguei um para baixo e um para cima. É como se eu tivesse aqui cortasse com uma tesoura. Eu só vou acertar o ângulo. Veja, aqui era vermelho, né? E aqui é o azul. Então, eu só vou girar eles, né? Então, aqui eu estou girando de forma que fique o vermelho e azul. E aqui eu posso girar ele conforme a minha necessidade. E olha o que eu vou fazer com esses triângulos, então, que eu vou girar. Ah, aqui eu tenho as relações, né? Importante lembrar. A gente vai fazer alguns desses cálculos, mas aqui eu já tenho a tabela, tá bom? Mesmo triângulo. Aqui é a altura que forma 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de alfa. Aqui eu tenho um ângulo que eu chamo de beta. Quando eu dividir pela altura, por consequência, esse tem que ser o beta e esse tem que ser o alfa, para serem iguais. Aí eu divido, igual ao slide anterior, e pelo teorema de Tales, tá? Pelo teorema de Tales, eu vou encontrar todas essas fórmulas, tá bom? Essa aqui eu vou pôr um asterisco, que ela é muito importante, mas a gente não vai ver hoje. Tá? Todas essas outras nós veremos. Então, vamos lá. Aqui eu separei. Já deixei bonitinho, tá vendo? Ó? Eu peguei o triângulo original. Peguei o menor aqui, ó, esse que tá pra cima, ó, só girei ele. Pode ver que o M e o H tá estranho, né? Deixa eu melhorar esse H aqui. Tá bom? Então, eu girei ele. Isso não é um D. Veja, ele girou daqui, ó. Isso aqui é um B de bola. Tá aqui. E girei esse pequenininho para que esse azul aqui, ó, aqui é um azul, para que esse azul fique para cima. Então aqui é a minha hipotenusa, que é o C. Só vou melhorar aqui porque eu girei, né? Então por isso que ficou torto. O meu H é a altura desse triângulo, vou melhorar esse H. E o N é a base, tá aqui, ó, vamos melhorar esse N. Tá aqui. Tá vendo? Então eu girei ele para ficar os três iguaizinhos. Por quê? Porque eu posso tirar minhas relações métricas. Por exemplo, esse M, deixa eu deixar ele mais bonitinho aqui. Aí. Essas relações métricas vai sair dos três triângulos. Por exemplo, o grandão, eu posso dividir a altura B. Eu posso dividir com a altura M. Então, vamos pôr um M aqui, ó. Igual. A hipotenusa dele é o A. Então, vamos pôr um A aqui. E a hipotenusa desse é o B. Vamos colocar um B aqui. Pelo teorema de Tales, eu vou fazer a regrinha de 3, certo? Então, essa regrinha de 3 vai ficar B vezes B. Né? Aqui, ó, tá dividindo, passa multiplicando. B vezes B, B ao quadrado. Igual M vezes o A vezes M. Então, AM tá aqui. Tá vendo? Essa relação, ela tá aqui, né? Como a ordem aqui B e N tá ao contrário, isso acaba mudando só aqui, ó, mas a teoria é a mesma, ok?
do outro caso que aparece foi o C, né? Aonde está o C? Ó? Um C está aqui, outro C está aqui. Então, para aparecer C ao quadrado, é esses dois que eu vou utilizar. Ou seja, eu vou dividir a base C com a base desse, que é N, igual a hipotenusa desse é o A, a hipotenusa desse é o C. Isso aqui vai nos dar que C vezes C, C ao quadrado, A vezes o N. Né? Dividindo passa multiplicando, dividindo passa multiplicando, ok? Então, veja, todas essas relações aqui, elas vão aparecendo no teorema de Tales. Eu gosto muito dessa daqui, ó, hipotenusa é altura ao quadrado. Ela a gente usa muito. Da onde ela vai sair? Aonde tem o H. Ó. Um H está aqui na base. Então, ó, o H da base desse triângulo dividido com a base desse, que é o N. Igual. Tá vendo que o H está na altura? Só que eu tenho que começar com a altura do grande, porque eu comecei com a base do grande. Então, a altura do grande é M. A altura do menor é o H. Fazendo aqui, né, a regrinha de 3. H vezes H, H ao quadrado. M vezes N. E aí eu tenho essa terceira aqui, ó. Certo? Esse A, que ele fala que é M mais N, é fácil. Eu não preciso nem ir para minha figura, né? Ó. O A é o comprimento total. É todo o segmento BC. Certo? O que é o segmento BC? É o segmento, vamos chamar aqui de letra D. É o segmento que vai de B até D. B até D. Mais o segmento que vai de D até C. Ou seja, eu vou do B até aqui. Cheguei. Isso é um comprimento. Mas eu continuo até o C. Então, por isso eu continuo aqui, ó. Certo? Eu cheguei no meu C. E aí eu provo que o segmento BC é igual à soma dos dois. Ou seja, o segmento BC, que é o A, é igual a M mais o N, que é esse pedaço, mais esse pedaço. Tá? E eu provo esse. O lado de cima, ABC e H, tem várias formas de provar. Vamos olhar lá para o nosso triângulo. Aqui, ó. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho B. Aqui eu tenho C. C, o B. Então, por essas comparações, eu acabo encontrando aquela da altura, ok? Então, ela é uma outra que a gente pode determinar. Como determinar? Bem, aí você escolhe um e vai fazendo e uma hora você vai achar. Por exemplo, eu vou comparar aqui embaixo, ó, pequeno com médio, certo? Ou seja, eu vou dividir H com M, certo? Ó, esse H com M, altura com altura, hipotenusa C com a hipotenusa B, tá bem? Aí esse só vou deixar o H igual a C vezes M sobre B. Tá bem? Ah, professor, mas não chegou lá. Não. Mas veja, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz agora com o grandão, certo? Ou seja, eu vou dividir aqui a altura do pequeno h com a altura B, igual a hipotenusa do média C sobre a hipotenusa A, e achei a fórmula B vezes C sobre A, tá? Então tá aqui, ó. Tá bom? Então, não se preocupa assim, eu tenho que decorar todos esses aqui? Nunca. Óbvio que esse aqui que eu pus o asterístico, a gente vai perceber que ele é muito, 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 muito importante. Mas os outros, você só tem que saber assim, eu preciso ter dois triângulos e eu uso o teorema de Tales. Ok? Procura dois triângulos, teorema de Tales neles. Então, vamos lá. Aqui vai ter um exercício. Eu vou fazer um e eu vou mandar a lista para vocês, certo? Então, ó, calcule o valor do x. Ó, o x está aqui. Tá bem? O que eu tenho de informação? É isso que a gente tem que tentar verificar. Então, veja, eu tenho um triângulo grandão que tem dois valores. Então, eu vou desenhar o grandão aqui, ó. Eu vou me guiar. Eu vou fazer aqui a ponta dele.
E essa ponta eu vou deixar para cima. Então, eu vou fazer ele desenhado aqui, ó. Sempre tem que desenhar? Olha, o desenho sempre ajuda a compreender o que está acontecendo. Tá bem? Pintei ele aqui, ó. Certo? Então, esse grandão, 90 graus está aqui. Essa aqui é minha altura. Então, vem para cá. Se esse é 90 graus, o oposto é a hipotenusa. Então, tá aqui, ó. Certo? Desenhei o grandão. Agora eu vou desenhar o médio. Mesma coisa, vou deixar o bico para cima, com ângulo igual. E vou desenhar ele aqui, ó. Tá aqui. O bico dele vai estar igualzinho o outro. Ou seja, essa ponta virou para cima. Então, veja, eu estou olhando agora para esse triângulo aqui, ó. Deixa eu tentar contornar ele aqui, ó. Esse daqui, ó. Aqui. Opa. Aqui. E aqui. Certo? Então, veja, 90 graus está aqui. Então, quem que é esse valor 16? Ele é de quem? Ele é minha hipotenusa. Então, ele está aqui. E esse x aqui, como essa ponta fica para cima, esse x é minha altura. Então, ele fica aqui, ó. Percebeu? Ah, eu tenho que usar a fórmula? Ah, vamos lá pensar na fórmula. Se eu fosse olhar uma fórmula, aqui é o A, aqui é o Azinho. Aqui é o B, aqui é o Bzinho. Aqui é o C, aqui é o Czinho. Vai ter que achar alguma coisa que tem o C, o A. Aqui eu vou chamar, sei lá, MN. Então, teria que ser algo que tem o C, o A e o N. Ou M, né? Depende da ordem que a gente coloca aí. Então, se eu voltasse lá, aqui, eu tenho o C, o A e o M. Então, é essa aqui que eu ia ter que utilizar. Mas aí eu vou ter que ficar decorando. E olha só que quando eu desenhei, quando eu fiz o desenho, tudo ficou mais claro. Por quê? Hipotenusa divide com hipotenusa. Altura divide com altura, né? Comecei com a hipotenusa do grande. Então, do outro lado, peguei a altura do grande. Regrinha de 3. X vezes 18, né? 18x. 16 vezes 16, que é a mesma coisa que 16 elevado ao quadrado. Tá bem? E veja, pegando aquela fórmula que nós vimos, que era c ao quadrado igual a vezes m, olha só o quadrado aqui e o quadrado aqui. O a e o m, o a era 18 e o m era x. Olha ele aqui, tá vendo? Então, eu não preciso decorar a fórmula, eu preciso olhar para o desenho e entender o que é o que nesse desenho. Quando eu começar a entender o que é o que, não preciso saber de fórmula. Eu só preciso olhar e eu compreendi como se deve ser calculado. Para achar o valor do x, né? O 18 está multiplicando, fica dividindo. 16 ao quadrado é 16 vezes 16 e o 18 está aqui, ó. Pronto. X é igual. Eu vou tentar facilitar a minha conta. Será que é possível? Vou dividir por 2. Vamos ver se me ajuda na conta. Então, 16 dividido por 2 é 8. Vezes 16 dividido por 9. Né? Metade de 18 é 9. Não ajudou muito. Vou ter que, infelizmente, vamos ter que calcular. Então, vamos lá. 8 vezes 16. 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 8 com 4, 12. Então, vai dar que x é igual a 128 sobre 9. Tá? 6 vezes 8, 48. 8, 9, 10, 11, 12. Isso, 8, 9, 10, 11. Eu sei que essa divisão, 8 com 2 é 10, com 1 é 11. 11 não está na tabuada do 9. Então, já sei que essa conta vai dar uma dízima periódica. Então, vamos calcular 128 dividido por 9. 1 vezes 9, 9. 9 para chegar no 12 sobra 3. Abaixo 8. 4 vezes 9, 36. Sobra 2. Acabou. Se eu quiser continuar, né? Como aqui vem vírgula infinitos zeros, eu abaixo o zero e a vírgula do número vem no resultado. 2 vezes 9, 18. Sobra 2, põe o zero. 2 vezes 9, 18. E aí dá para perceber que essa é uma dízima periódica.
tá? Ou seja, x é igual a 14,22 pontinhos, tá bem? Então, este é um exemplo de um dos exercícios que estarão lá para vocês. Lembrando, sempre procure fazer o desenho. Ele ajuda demais a enxergar o que está acontecendo no esquema que eles colocaram. Sempre utilize o desenho. Olha um outro aqui. Lembra que eu falei para utilizar sempre o desenho? Olha para o desenho, separa tudo que você tem de informação, ok? Esse aqui eu não vou resolver tudo, mas vamos resolver o que der. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó. Eu vou escolher esse. Então, esse é o ângulo que vai ficar para cima. Este é o mesmo ângulo, né? Que nós vimos no exemplos na explicação anterior. Então, ó, esse aqui tá fácil de desenhar. Vou desenhar ele aqui, ó. Pintei de vermelho. Aqui é 90 graus. Aqui é o 3. A hipotenusa é o x. E eu sei que a hipotenusa, né? Porque é oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Eu vou desenhar o grandão agora. Esse grandão aqui, ó. O bico tá aqui, então é essa altura dele aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Aqui a altura, base e hipotenusa. O bico tem que estar aqui para cima para ficar igualzinho o triângulo do lado, tá? Então vamos lá. A hipotenusa está do lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o y. Mas quem é o y? O y é o comprimento, a hipotenusa, que vai do B até o C. Ou seja, é o 9, passa pelo 9 e passa pelo 3. Então, 9 mais 3 é 12. Então, eu já sei a hipotenusa. E esta parte aqui, ó, é a base dele. Né? O ângulo de 90 está lá para cima, então essa é a base. Aqui é o x. Agora que o desenho está feito, você consegue resolver? Veja, sem querer, eu já respondi o y, né? Y é igual ao segmento B, vamos chamar aqui de D? É o segmento BD mais segmento DC. Ou seja, y é igual a 9 mais 3. Y é igual a 12. Esse aqui saiu fácil, certo? Agora, e o x? Olhando aqui, tente resolver, ok? Muito obrigado a todos, boa tarde e tchau.